3. Seu conteúdo para auxiliar vocês a fazerem os exercícios dessa semana. Então, aqui, olha, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que é múltiplo de um número natural. Então, o múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação de um número natural por outro. Por exemplo, os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, são infinitos. Por que são esses números? Eu vou fazer a multiplicação, né? 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente. Os múltiplos de 17, por exemplo, né? Eu vou multiplicar 17 vezes 0, vezes 1, vezes 34, vezes 3, vezes 4, e assim por diante. Uma das perguntas também é o que são divisores de um número natural. Os divisores são os números que, quando a gente divide esse número pelo divisor, o resultado da divisão é exata. O resto é igual a 0, não deixa resto, né? Então, vamos pegar, por exemplo, os divisores do 30. Então, os divisores desse número 30 aqui, lembrando que os divisores, gente, eles são finitos, né? Tem um fim. Os divisores, eles estão dentro do número. A gente vai ver como que isso acontece. Então, esses aqui são todos os divisores do número 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Por quê? Se eu pegar, olha, por exemplo, 30 dividido por 1 vai dar 30, não deixa resto. 30 dividido por 2 é 15, não deixa resto. 30 dividido por 3, aí vai dar 10, não deixa resto. E assim até chegar no próprio 30, né? Uma coisa que dá pra gente perceber é que os divisores, ele tá dentro do número. Por isso que ele é finito, por isso que ele tem um fim. Aqui, vamos continuando com o exemplo do 30, olha só, 30 é igual a 1 vezes 30, né? Então, eu posso abrir mais esse 30 aqui. Eu posso dizer também que 30 é igual a 2 vezes 15. Posso dizer também que 15 é igual a 3 vezes 5. Então, aqui eu já expandi ao máximo, né? Não tem mais o que expandir desse número. Só que o que a gente pode ver aqui também? Que 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 5 é igual a 15. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, aqui, olha só, dentro do número, eu tenho todos os divisores naturais dele. Então, a próxima ideia que a gente tem que relembrar são os critérios de divisibilidade. Talvez vocês tenham visto isso no ano passado, né? Mas, caso não tenha visto, a gente vai ver agora. Os critérios de divisibilidade. Vamos falar aqui dos que a gente mais utiliza e o que a gente mais vai precisar para as próximas matérias. O critério do 2. Então, todo número par é divisível por 2, ou seja, qualquer número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. O 3, o critério de divisibilidade do 3 é o seguinte: a gente precisa somar todos os algarismos do número e se a soma desses algarismos for um número divisível por 3, então o número original ele também é divisível por 3. Vamos ver um exemplo. 125, eu quero saber se é divisível por 3 sem precisar fazer o cálculo, né? Porque se eu dividir aqui 125 por 3, fazer a divisão, eu consigo identificar. Mas vamos usar o critério. Eu vou somar, olha, 1 mais 2 mais 5 é igual a 8. E 8 não é divisível por 3. Então, isso significa que 125 também não é. Agora, o número 204. Eu vou somar 2 mais 0 mais 4, que é igual a 6. 6 é divisível por 3.
Então, significa que 204 é divisível por 3. Próximo critério que a gente vai utilizar é o 5. O 4 também tem, se vocês quiserem dar uma pesquisada ou perguntar ao professor, ele pode se explicar. Mas vamos concentrar nesses aqui mais utilizados. O 5 é todo número que termina em 0 ou 5. Então, olha, 25, 1120, 375. Então, qualquer número que terminar em 0 ou 5, eu consigo dividir por 5 e dar uma divisão exata. Por 6 é todo número que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 62 ele é divisível por 2 porque é par, mas ele não é divisível por 3, então significa que ele também não é divisível por 6. Já o 84, ele é par, né? Divide por 2 e também quando a gente soma, olha, 8 mais 4 vai dar 12, e 12 é divisível por 3. Então, significa que o 84 também é divisível por 6. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 10, 100, 1000, 10.000, etc, tá? Que aí vocês vão conseguir linkar um ao outro. Vou fazer todo esse aqui de uma forma mais detalhada, porque é parte de uma das questões da semana 4 do PET. Então, é assim, para ser divisível por 10, basta que termine em pelo menos um zero. Então, terminou em um zero, é divisível por 10. Para ser divisível por 100, tem que terminar em pelo menos 2 zeros. Ah, mas se terminar em 3, também. Tem que ter no mínimo 2 zeros. Para ser divisível por 1000, tem que terminar em no mínimo 3 zeros. Se for 4, 5, 6 também dá, mas tem que ser no mínimo 3 zeros. Então, vamos fazer o fluxograma que define o critério de divisibilidade desses 3 números aqui. Então, o primeiro comando, escolha um número, ele termina em 0. Se não terminar, então ele não é divisível nem por 10, nem por 100, nem por 1000. Se sim, ele é divisível por 10. Continuando o nosso fluxograma, o algarismo da dezena é 0. Dezena é o que, gente? É o que vem logo depois aqui, ó. Unidade é o último. Do lado da unidade a gente tem a dezena. Se não for, o número não é divisível por 100 e nem por 1000, somente por 10. Se sim, ele vai ser divisível por 10 e por 100. Continuando, a gente faz a pergunta, o algarismo da centena é 0, né? Que é unidade, dezena, centena. Se o algarismo da centena for 0, não for 0, então ele não é divisível por 1000. Se for 0, então esse número ele vai ser divisível por 10, 100 e 1000 ao mesmo tempo. Esse é um dos probleminhas que caiu na apostila, que envolve múltiplo e divisor de número natural, que é especificamente o múltiplo, né? Então, o problema diz o seguinte, que Leandro, Carlos e Marcelo são pescadores e fazem pesca em alto mar. Leandro vai pescar de 3 em 3 dias, Carlos de 4 em 4 e Marcelo de 6 em 6 dias. Se hoje é dia 27 de fevereiro de 2018, uma terça-feira, e os 3 sairão juntos para pescar, então qual dia sairão juntos novamente? Qual dia da semana será? Lembre-se que 2018 não é um ano bissexto. Primeiro, o que é um ano bissexto? Um ano bissexto, né, ele tem um dia a mais, assim, né, vamos dizer, no calendário, que é o dia 29 de fevereiro. Então, significa que esse ano não tem o dia 29 de fevereiro. Primeiro, fazer olhando pelo calendário. Olha só, aqui nós temos o calendário de fevereiro e março de 2018. No probleminha fala que os 3 saíram aqui, ó, para pescar no dia 27 juntos. E o que pesca de 3 em 3 dias,
ele vai pescar aqui, olha, no dia 2 de março, no dia 5 de março, no dia 8 e depois no dia 11. Não vou fazer o calendário todo porque não precisa. Esse que tá de verdinho aqui representa o que viaja, que vai pescar de 4 em 4 dias. Então, o próximo dia aqui vai no dia 3, depois no dia 7 e depois no dia 11. E esse aqui representa o que vai de 6 em 6 dias. Então, o próximo dia depois do 27 vai ser no dia 5 e depois no dia 11 de março. Então, aqui, olha, pelo calendário a gente consegue ver que os três vão se encontrar novamente no dia 11 de março. E o que isso tem a ver com a matemática? Aqui, como são um valor pequeno, são valores pequenos, é fácil a gente contar no calendário, mas tem uma forma matemática de se resolver esse problema. Para a gente saber quando eles vão se encontrar de novo, basta a gente localizar os múltiplos desses números, do número 3, que é de 3 em 3 dias, do 4 e do 6. E olha, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, infinito. De 4, 0, 4, 8, 12, infinito. De 6, 0, 6, 12, 18, 24, infinito. Então, aqui, olha, esse 0 seria o ponto que última vez que eles se encontraram, né? No dia 27 de fevereiro. Então, o próximo número aqui que eles tiverem em comum será o dia, será a quantidade de dias que a gente vai contar para descobrir quando que eles vão se encontrar novamente. Então, olhando aqui por essa listagem, a gente consegue observar que o próximo número que eles têm em comum é aqui, olha, o 12, tá vendo? O 12 é o próximo número que eles têm em comum. O que isso significa? Significa que depois de 12 dias é que eles vão se encontrar novamente. Então, basta a gente contar, ó, 28, se eles iniciaram no dia 27 de fevereiro, 28, que é o dia seguinte, vai ser o primeiro dia, mais 11, né? Porque mais 11 vai dar 12. Então, significa que eles vão se encontrar novamente no dia 11 de março. Um outro probleminha, né, que é uma questão que tá lá no PET de vocês, na semana 4, é a questão número 4. Senho de um cofre é formado por 4 algarismos ímpares distintos. De acordo com essa informação, responda cada questão e justifique sua resposta. Justificar eu vou deixar com vocês, mas eu vou resolver aqui junto. Então, se são formados apenas com algarismos ímpares, então a gente tem 1, 3, 5, 7 ou 9. Só podemos usar esses algarismos para formar os números, né? São números de 4 algarismos, poderia ser, olha, 1357, 3579, 7391. Não vou listar todos aqui porque vai dar mais de 100 números. A primeira pergunta é: os 4 algarismos dessa senha podem formar um número divisível por 2? Não pode, né, gente? Porque a gente viu lá no critério de divisibilidade, para ser divisível por 2, precisa ser par. E com números ímpares, a gente nunca vai formar um número par. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número divisível por 6? Não, por quê? Para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Se não pode por 2, também não pode por 6. E os 4 podem formar um número múltiplo de 5? Sim, por quê? Não é que todos vão ser, mas vai ter alguns números que vão ser múltiplos de 5. Por quê? Para ser múltiplo de 5, basta terminar em 0 ou 5. Como a gente tem o algarismo 5 aqui, a gente vai ter formações em que o 5 vai estar no final, então vai ser múltiplo de 5. E explicando aqui, né, que os múltiplos de 5 são também divisíveis por 5, tá? Um número dessa senha pode formar um número múltiplo de 10? Não pode. Por quê? Para ser múltiplo de 10 tem que terminar em 0. Como a gente não tem o algarismo 0 para formar esses números, então não vai ser múltiplo de 0. Não vai ser múltiplo de 10, desculpa.
Eu acho que com esse material vocês conseguem resolver a matéria da quarta semana. Qualquer dúvida pode me chamar, ok?